O Vasco até agora na Série B fez 12 jogos, 18 pontos, 50% de aproveitamento. Até eu, que sou ruim de matemática, faço uma conta simples. São 114 pontos em 38 rodadas que um time pode alcançar. Se o Vasco tem um aproveitamento de 50%, ele só chegaria a 57 pontos. Ou seja, com 57 pontos, não sobe não. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora, me dá essa moral, inscreva-se embaixo aqui no canal e também acione o sininho das notificações e, claro, compartilhe sempre esse vídeo. É só copiar e colar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, curtir esse vídeo que também é importante demais, é só clicar aqui embaixo, dar o like, também ajuda bastante. Lembrando que o canal AV+, tem um parceiro, e esse parceiro é o aplicativo 365 Scores. Você está vendo aí na tela todos os dados, você vai ficar sabendo de tudo que rola no futebol do Brasil e pelo mundo através do aplicativo 365 Scores. É muito fácil de baixar, tem um link aqui embaixo, você clica, baixa no seu celular e você vai ficar muito bem informado. Lembrando que o aplicativo 365 Scores é um parceiro do canal AV+. E eu tô chegando aqui nessa segunda-feira, abrindo a semana no Acorda Vascaíno. Claro, falar muito sobre essa partida de ontem, em que o Vasco, em casa, desperdiçou a oportunidade de terminar a rodada dentro do G4. Era só bater o Náutico. O só que é complicado. O time foi buscar o empate aos 47 do segundo tempo através do Morato, 1-1, esse jogo em São Januário. E agora, como eu disse na abertura desse Acorda Vascaíno, o Vasco tem 50% de aproveitamento. São 18 pontos em 12 partidas. Precisa melhorar esse rendimento para, quem sabe, ainda sonhar com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda está muito longe, tem apenas 12 jogos, tem muito jogo pela frente, mas olha, tá na hora do Vasco fazer uma partida decente nessa Campeonato Brasileiro da Série B, independente do adversário. Ontem foi o líder do campeonato, mas o Vasco já pegou times como Confiança, outros times menos produtivos assim, e decepcionou bastante o torcedor. São 12 jogos, ao meu ver, o Vasco não conseguiu fazer uma partida sequer que o torcedor fica assim, pô, hoje o Vasco jogou como o Vasco. Até agora não. O Flávio Dias, inclusive, o card está passando aqui em cima, trouxe toda essa análise em relação à partida de ontem, até entrevista coletiva do Marcelo Cabo após a partida, no Mais Comentário aqui no canal AV+, muito importante para isso. O que eu quero analisar aqui é que os próximos 5 jogos do Vasco são bem complicados. Estou até com uma tabela aqui na minha frente. O próximo jogo do Vasco é quarta-feira contra o CSA fora de casa. Depois o Vasco recebe o Guarani, que é um time que está em ascensão, está ali brigando entre os primeiros colocados, e logo na sequência o Vasco tem um jogo complicadíssimo fora de casa pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Tá bom, vamos esquecer a Copa do Brasil, só que é um torneio, competição que o Vasco pode, por exemplo, se classificar para a Libertadores da América. Dá para sonhar com a Copa do Brasil? Olha, eu acho que o Vasco tem que focar mesmo na Série B. Mas em relação à Série B, depois do jogo com o São Paulo, tem um clássico com o Botafogo, o jogo da volta da Copa do Brasil contra o São Paulo, e o Vasco depois joga contra o Vila Nova em casa e depois sai para pegar o CRB, além de um jogo em casa contra o Londrina para terminar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. São jogos que, ao meu ver, não tem tanta expressividade assim. O Vasco poderia fazer muitos pontos, mas mesmo assim tá complicada a situação do Vasco. E no meio disso tudo, ainda tem 2 jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Olha, o Vasco precisa abrir o olho. O nome desse quadro é Acorda Vascaíno, mas está na hora de ser o Acorda Vasco, Acorda Marcelo Cabo, Acorda Alexandre Pássaro, acorda presidente Jorge Salgado. A situação do Vasco está começando a ficar perigosa. Vocês só vão tomar uma atitude já no final. O Vasco precisa de mais de reforços para esse time. A questão do treinador, o torcedor fala por si só. O torcedor não está satisfeito com o time. Muitos já começam a pedir fora Marcelo Cabo. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque aí é uma questão de torcedor. Só que o time precisa mostrar alguma coisa nos jogos e não vem mostrando. O técnico Marcelo Cabo ontem dizer que o segundo tempo do Vasco, o Vasco dominou a partida, olha, se para mim o melhor jogador da partida foi o goleiro Vanderlei, a situação é bem complicada. O Vanderlei ontem salvou o Vasco e salvou até o Marcelo Cabo de perder o emprego, porque se o Vasco perde por 2-3-0 para a equipe do Náutico jogando em São Januário, dificilmente o treinador não seria demitido na partida de ontem. Mas conseguiu o empate, vamos para o jogo de quarta-feira contra o CSA,
sem o Léo Matos, que está suspenso? O técnico pode fazer mudanças no time? Será que Juninho, que entrou no segundo tempo, pode ser titular? Arthur Salles pode ser titular? Eu não sei. O treinador vai trabalhar nessa segunda e também na terça-feira, visando essa partida contra a equipe do CSA, mas vai ser muito complicado. O Vasco precisa olhar a tabela, como eu disse aqui, olhar os seus adversários e saber o que precisa fazer para melhorar esse rendimento. Como eu disse, são 50% de aproveitamento. Até agora, o Vasco conseguiu apenas 18 pontos em 12 jogos. É muito pouco para um time que tem o investimento que tem o Vasco e tem a necessidade de subir para a Série A já em 2022. Olha, a situação tá complicada, mas a gente vai ficar torcendo. Daqui a pouquinho, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter o nosso Bom Dia Gigante recheado de informações para você e ter uma informação bem bacana no final em relação à possibilidade de reformulação no elenco do Vasco. Com certeza você vai ficar muito bem informado lá no canal Atenção Vascaínos. Para encerrar aqui esse Acorda Vascaíno, você fica aí na tela com uma arte bem bacana, com a programação de toda essa semana, de segunda a domingo, nos dois canais, no canal Atenção Vascaínos e no canal AV+. Porque aqui a gente faz vídeos exclusivos com informação, opinião e credibilidade do jeito que você gosta, do jeito que você merece. Grande abraço, ótima segunda-feira. Daqui a pouco eu volto lá no Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, rapaziada. Valeu, fui!